Meus irmãos, bom dia, graça e paz esteja presente em cada coração nesta manhã. Nós estamos reunidos virtualmente, mas estamos juntos na presença do Senhor. Hoje, domingo de Páscoa, uma data especial. Nós gostaríamos de juntos compartilharmos a palavra do Senhor, juntos meditar na sua palavra e tirar algumas lições para as nossas vidas. Eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 24, do verso 13 até o verso 35. Evangelho segundo escreveu Lucas, o evangelista Lucas, capítulo 24, do verso 13 até o verso 35. O texto diz assim: Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão de que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: Honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde e o dia já se declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vamos orar, irmãos. Deus, nós louvamos ao Senhor por essa manhã na qual o Senhor nos concede. Te louvamos, ó Deus, pela bênção da vida, o dom da vida. Te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos sustentado. E, ó Deus, nessa manhã nós pedimos ao Senhor, quando nós nos debruçamos sobre a Tua Palavra, pedimos que o Senhor abra o nosso coração, abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, para que possamos compreender a Tua Palavra, mas, sobretudo, nos dê condições, nos dê capacidade, não apenas compreendê-la, mas, sobretudo, de viver a Tua Palavra. Fala ao coração do Teu povo nessa manhã. Fala ao nosso coração. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que nós lemos narra um episódio acontecido no domingo de Páscoa, possivelmente no final do dia. Aquela semana tinha sido uma semana de grande agitação em Jerusalém, aonde um dos 12 discípulos, cujo nome Judas, que nós conhecemos, a história havia traído o mestre, havia o vendido. Depois tem o remorso, nós conhecemos a história.
Um discípulo também chamado Pedro, aquele que também caminhou com Jesus, aquele que andou sobre as águas junto com Cristo, havia negado Jesus, como o próprio Jesus já havia dito, que ele negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. Naquela semana, os líderes da religião judaica haviam prendido Jesus, o conduzido a diversos julgamentos, levando por fim à presença de Pilatos, o qual, consultando o povo gritou: solte Barrabás e crucifica Jesus. Nós conhecemos a história, e Jesus foi levado até a cruz. Na sexta-feira foi crucificado. Os discípulos que foram chamados por esse próprio Cristo, caminharam com Ele, viveram com Ele durante 3 anos, que deixaram tudo, abandonaram tudo para seguir a Jesus. Agora se deparam com o Mestre crucificado e eles ficam completamente desnorteados, sem rumo, sem esperança. O grande mestre havia morrido e eles se sentiam sozinhos. Então, nesse domingo, após a sua morte, algo inusitado aconteceu. As mulheres acordam bem de manhã, de madrugada ainda, com o dia bem cedo, como diz a Escritura. Elas vão até o túmulo, mas não encontram o corpo de Jesus. E aí aparecem os anjos informando que Jesus havia ressuscitado, mas entretanto Jesus aparentemente não apareceu a essas mulheres e os discípulos não acreditaram. Ou seja, o texto que nós vemos nessa manhã se dá em meio a tudo isso, no final do domingo talvez, quase já no finalzinho da tarde do domingo de Páscoa, nós encontramos aqui, como diz a Escritura, 2 discípulos de Jesus, voltando de Jerusalém, aonde tudo tinha acontecido. O centro dos acontecimentos, eles estão deixando aonde tudo tinha acontecido, estão caminhando rumo a Emaús, uma cidade provavelmente 10 a 11 quilômetros do centro de Jerusalém. Eles caminham por essa estrada não saltando de alegria, mas em grande tristeza. O grande mestre, o grande Senhor, o grande Salvador, aquele que haveria de vir, estava morto. E por isso, irmãos, eu gostaria de olhar para esse texto e pensar com você nessa manhã sobre o Cristo ressurreto restaura a nossa esperança. O Cristo ressurreto é aquele que restaura a nossa esperança. Por quê? Eu gostaria de elencar 3 verdades para nós aqui nessa manhã. Primeiro, o Cristo ressurreto restaura a nossa esperança mesmo quando tudo parece estar perdido. Se nós voltarmos os olhos do verso 13 até o verso 24, o texto narra para nós um cenário descrito de grande desilusão. Perceba que esses discípulos, como já foi dito, eles caminharam com Jesus, eles acompanharam a Jesus, mas eles estão agora completamente desiludidos, porque o grande mestre, o grande Salvador, aquele que haveria de vir, ele estava morto, e eles estão voltando do centro de Jerusalém para a cidade, para o destino de Emaús, caminhando 10 a 11 quilômetros, não saltando de alegria, mas com tristeza no coração. Estava saindo do cenário onde tudo tinha acontecido, estava caminhando na contramão dos acontecimentos. E diz a Escritura que enquanto eles caminhavam, eles estavam conversando sobre os fatos, e é interessante que eles focam apenas na sexta-feira, quando Cristo havia sido crucificado. Perceba que o texto vai dizer para nós que então esses 2 discípulos estão caminhando e chega alguém, e esse alguém se faz presente, e esse alguém não é nada mais, não é nada menos do que o próprio Jesus. Mas esse Cristo já ressurreto não é reconhecido. Os estudiosos divergem o porquê que os discípulos não reconheceram. Talvez tenha sido por causa da incredulidade, talvez o próprio Deus havia os impedido de reconhecer o próprio Cristo caminhando com eles. O fato é que eles estão caminhando, chega esse homem, segundo alguns estudiosos, diz que esse homem é quase que um intruso na conversa, ele começa a conversar com eles, e eles não sabem quem é, e aí o texto nos diz, no verso 17, então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Perceba, Jesus se aproxima e Jesus pergunta: o que está acontecendo? Por que vocês estão tristes? Por que vocês estão abatidos enquanto vocês caminham?
E o próprio texto diz que eles pararam entristecidos. E aí vem para nós a resposta no verso 18, verso 19. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, estando em Jerusalém, ignora o que aconteceu nos últimos dias. Meus irmãos, se fosse hoje em dia, talvez todos os jornais, talvez não, com certeza todos os jornais, todos os noticiários estariam falando da única matéria que é Cristo, aquele que pregava, aquele que fazia milagres, morreu e está morto numa cruz. Então os discípulos viram para Jesus e dizem: você não está sabendo o que está acontecendo? Dos últimos acontecimentos. Então lhe perguntou: quais? Perguntou Jesus, verso 19, e explicaram: aconteceu Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Perceba, irmãos, que a resposta dos discípulos revela a desilusão ao qual eles estavam vivendo. O Jesus, o Todo-Poderoso, o Jesus Nazareno, varão profeta, poderoso em obras. E aí, se nós voltarmos, nós vamos ver que esse Cristo é aquele que havia transformado a água em vinho, é aquele que tinha andado sobre o mar, aquele que tinha multiplicado o pão e os peixes, alimentado mais de aquela inumerosa multidão que estava ali com fome. É esse Cristo que havia curado os leprosos, é esse Cristo que havia curado o homem da mão ressequida, havia ressuscitado a filha de Jairo, havia ressuscitado o seu grande amigo Lázaro, que já estava morto há 3 dias e, como diz a Escritura, já cheirava mal. É esse Jesus que tinha acalmado a tempestade, tinha libertado várias pessoas das mãos de Satanás, estavam endemoninhados. É esse Cristo que havia curado uma mulher de fluxo de sangue, que tinha gastado todos os seus bens com todos os médicos e nada havia resolvido. Jesus a curou. É esse Cristo que havia ensinado diversas parábolas. Perceba, irmãos, que eles confiavam nesse Cristo, que haveria de vir, que salvaria o mundo dos seus pecados, mas eles não estão reconhecendo que estão caminhando com o próprio Cristo. E aí nos vem o verso 21, que ele diz: olha, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já é esse o 3º dia desde que tais coisas sucederam. O povo vivia sob a dominação romana, 400 anos de silêncio. Se levanta João Batista, aquele que aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Achávamos que fosse ele. Mas já faz 3 dias que ele morreu. Entretanto, eu gostaria de dizer para você nessa manhã que Deus, Ele é especialista em restaurar a esperança daqueles que se encontram em situação de desesperança. Eu gostaria de lembrar você o exemplo de Abraão e Sara, que você e eu conhecemos muito bem. Deus faz uma promessa que Abraão seria pai de uma numerosa multidão. Abraão e Sara já são velhos e ainda não têm filhos quando o anjo aparece para eles. Diz a Escritura que Sara riu, não acreditaram. Em meio à desesperança, Deus traz esperança. E como Deus havia prometido, Abraão se torna pai de numerosa nação. Você olha para o exemplo de Agar, por exemplo, quando expulsa por Sara, estava no deserto, diz a Escritura, então, lá em Gênesis capítulo 21, verso 14 ao verso 21, que ela não tem nada para comer, a água se acabou, ela coloca o seu filho sentado, senta mais longe e ela chora. E diz a Escritura que Deus ouviu o lamento do seu filho, e Deus, quando ela abre os olhos, ela vê um poço, aonde ela pega e bebe água, e você conhece muito bem a história. Um outro exemplo, o homem do poço de Betesda. Jesus chega para ele e diz que quer ser curado. Ele diz: olha, a água é removida, mas não tem ninguém que me coloque na água. Eu não tenho ninguém que me leve na água quando a água é removida. Perceba que Cristo vai ao encontro dessas pessoas para restaurar a esperança. Talvez hoje você esteja abatido, desmotivado, com seu coração apertado, com seus olhos lacrimejando. Talvez você carrega com você, como sendo a última notícia, a tragédia que você vive, o desemprego, a doença na família, a morte de entes queridos. Vivemos no meio de uma pandemia, onde dia após dia morrem pessoas as quais nós conhecemos e amamos. Talvez o seu coração está sobrecarregado, pensando em tudo isso, a tristeza por tudo que está acontecendo.
Mas eu gostaria de dizer para você que Deus pode restaurar a sua esperança nessa manhã. Porque Ele é Deus e Ele é o Todo-Poderoso. Assim como Ele restaurou a esperança desses discípulos, mesmo no cenário mais difícil, Ele pode restaurar a minha e a sua esperança. Mas uma segunda verdade que o texto nos apresenta: o Cristo ressurreto restaura a esperança, apresentando através das Escrituras a correta visão da realidade. Volte os seus olhos, verso 25 ao verso 27. Jesus pergunta para aqueles discípulos quais são as últimas notícias dos últimos dias. Eles responderam a primeira notícia da sexta-feira, e é interessante que eles ficam focados na sexta-feira. Talvez se eles focassem na notícia de domingo, onde as mulheres foram visitá-lo, mas não encontraram, e o anjo apareceu dizendo que ele ressuscitou, mas a palavra dos discípulos fica focada unicamente, olha, sexta-feira, Cristo Jesus morreu numa cruz. Como eu já disse, na sexta-feira, as manchetes de todos os jornais: o rei dos judeus está pregado numa cruz. O rei dos judeus não salvou-se a si mesmo, está morto numa cruz. Domingo, Jesus ressuscitou, as mulheres disseram da visão do anjo. Os discípulos tinham visto o túmulo vazio, mas eles estão com os olhos focados apenas na sexta-feira. E é interessante que Jesus está perguntando quais são as últimas notícias. As últimas não são de sexta, mas as últimas são de domingo, que ele havia ressuscitado. E aí Jesus vem e repreende, verso 25. Então Jesus lhe disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Perceba, irmãos, que Jesus os chama de nécios e tardos. Se você for olhar a palavra nécios, ela significa sem discernimento, aquele que não tem compreensão. Jesus está dizendo: vocês não compreendem o que está acontecendo. Jesus os chama de tardos, literalmente lento, oposto de rápido, devagar no pensamento. Olha, vocês não entendem, vocês não têm discernimento, vocês estão muito devagar para poder pensar tudo aquilo que eu fiz, aquilo que eu tenho feito por vocês. É o próprio Jesus que está falando com eles. E vocês, homens, não estão entendendo, vocês não estão compreendendo, vocês não estão aceitando tudo que está acontecendo. E aí diz-nos a Escritura que então Jesus começa a explicar a realidade a partir das Escrituras, verso 26 e verso 27. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e começando por Moisés, discorreu por todos os profetas, expunha-lhe a seu respeito, constava em toda a Escritura. Meus irmãos, Jesus começa a apresentar para eles textos como, por exemplo, Gênesis capítulo 3, verso 15, onde nós temos a primeira referência à vinda do Messias: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus começa a explicar o verdadeiro significado da Páscoa que eles celebravam há tantos anos. Jesus começa a explicar por que o sacrifício tinha que ser perfeito. Talvez Jesus explicou para eles, Salmo 118, verso 22, a pedras que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, a pedra angular. Jesus vai passando por esses textos e eu gostaria apenas de ler com você Isaías capítulo 53, aonde o texto diz, a partir do verso 2, era desprezado, o mais rejeitado entre todos os homens de dores e que sabe o que é padecer, e como um de que os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante seus tosquiadores, ele não abriu a boca, por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca, todavia
Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. Meus irmãos, os discípulos conheciam Isaías 53. O texto relata todo o sofrimento de Cristo, mas na ideia dos discípulos o sofrimento cairia apenas para o povo de Israel e Cristo apenas reinaria, mas o próprio Cristo encarnado sofre todas as dores por causa do meu pecado e por causa do seu pecado. É interessante, Riley, comentando esse texto, ele afirma que ao ler a Escritura, nós devemos ter em mente o firme princípio de que Cristo é o assunto central de toda a Escritura. Enquanto mantemos diante de nossos olhos, jamais cometeremos grandes erros em nossa busca por conhecimento espiritual. Se o perdermos de vista, acharemos a Bíblia inteira um livro obscuro e cheio de dificuldades. Jesus é a chave do conhecimento bíblico. Nós precisamos olhar para toda a Escritura e ver o próprio Cristo. O Antigo Testamento aponta para o Cristo, o Novo Testamento descreve todo o sacrifício de Cristo em meu favor, em seu favor, em nosso favor, porque Ele nos ama. Meus irmãos, Deus mantém o controle da história. A cruz não é uma tragédia, mas a cruz é uma vitória. A libertação que o povo precisava não era física. Você olha, a cidade de Jerusalém foi destruída no ano 70, mas a libertação que o povo precisava era uma libertação espiritual. Os pecados foram perdoados. Por causa do sacrifício perfeito na cruz do Calvário, o meu e o seu pecado são perdoados. Se nós confessarmos os nossos pecados, como diz a Escritura, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e de toda injustiça. Por isso, irmãos, qual é a sua última notícia? Quem dá a última notícia sempre é Jesus. E a notícia que eu tenho para você nessa manhã é que Deus, Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor da minha vida e da sua vida. O meu pecado e o seu pecado foram perdoados. Cristo morreu numa cruz, Ele sofreu por amor a mim e por amor a você. Ele está conduzindo a minha história e a sua história em triunfos, porque Ele é o Deus das nossas vidas. Você olha para Jó, e Jó foi alguém que teve a sua esperança restaurada, quando Deus apresentou a real perspectiva da vida, e ele diz, olha, Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Deus quer restaurar a sua perspectiva de vida. Paulo diz, Romanos 8, verso 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse Cristo Jesus apresenta para esses discípulos a correta visão da realidade através das Escrituras. Ele nos amou, Ele se encarnou, Ele se entregou por mim e por você. Mas em terceiro e último lugar, irmãos, o Cristo ressurreto. Ele restaura a nossa esperança, mantendo comunhão com os discípulos e partindo o pão com eles. Perceba que Jesus dedicou atenção a eles. Você percebe que foi Jesus que foi ao encontro deles no momento de desilusão. Verso 15 diz que eles estavam caminhando enquanto eles conversavam e discutiam. O próprio Jesus se aproximou deles. É Cristo que vai ao encontro deles. O verso 17 é o próprio Cristo que vem e pergunta: o que vos preocupa? Jesus chega no meio da conversa e diz: olha, o que está acontecendo? O que vocês estão preocupados? Perceba que é Cristo que está caminhando 10 a 11 quilômetros de Jerusalém até Emaús com os discípulos. Perceba que Jesus não desistiu deles, mesmo quando eles não entenderam o porquê da sua morte. E aí Jesus vem e ministra ao coração e à mente deles. Verso 27, como nós já falamos, Jesus começa a explicar toda a Escritura.
Diz-nos o texto no verso 32, e disseram um a outro, porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Enquanto Jesus está ensinando, enquanto Jesus está falando para esses discípulos, o coração deles ardia, porque o Senhor estava ministrando ao seu coração, à sua mente. E aí, meus irmãos, do verso 28 ao 31, Jesus se revela a eles. Eles estão quase chegando, já é noite. Já caminharam 10 a 11 quilômetros e, possivelmente, naquela época, a caminhar durante a noite era algo muito difícil, não tinha luz. Poderia ser devorado por bichos ferozes. Então Jesus passa diante deles e diz, olha, Senhor, por favor, amigo, fica aqui, fica conosco. Fica mais conosco. E aí diz a Escritura, do verso 28, que então eles o constrangeram, verso 29, dizendo, fica conosco, porque é tarde, o dia já se declina. E Jesus entrou para ficar com eles, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes disse, lhe deu, então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu. Jesus para com eles, entra na casa com eles. Jesus parte o pão. Com certeza Jesus dá graças e que nesse momento os seus olhos são abertos. Por fim, irmãos, eles reconheceram Jesus. Talvez eles tenham visto a marca da crucificação nas mãos de Jesus, talvez eles tenham se lembrado dos milagres de Jesus. Talvez eles tenham identificado pela forma como Jesus agradeceu a Deus pelo pão. Talvez eles tenham relembrado dos momentos que tiveram com Cristo Jesus. Mas perceba que Deus mantém comunhão com seus discípulos. Jesus parte o pão com eles. Meus irmãos, da mesma maneira, Deus mantém comunhão comigo e com você, mesmo quando nós achamos que Ele nos abandonou. Ele está no nosso caminho, mesmo que nós não reconheçamos. Ele caminha conosco, Ele está ao nosso lado. A própria Escritura diz, Jesus diz para nós no final de todos os evangelhos, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não apenas morreu numa cruz, Ele não apenas verteu o seu sangue, Ele não apenas nos purificou de todos os nossos pecados, mas Ele é o Deus que caminha comigo e com você. Esses homens tiveram a esperança revigorada. E diz a Escritura no verso 35 que então eles voltaram a Jerusalém, mesmo que fosse noite, para contar para os demais discípulos. Caminharam 10 quilômetros de volta para anunciar aos discípulos que eles tinham visto o próprio Cristo ressurreto. Meus irmãos, para encerrar, para você que está com o coração partido e sem esperança, talvez você esteja desiludido com um monte de coisas. Família, trabalho, igreja. Talvez você esteja desiludido com o momento ao qual nós vivemos, momento de pandemia. Você liga a televisão e vê tantas notícias, tantas pessoas morrendo. Talvez você diga, pastor, não há mais jeito. Mas eu quero dizer para você que se você está ouvindo essa manhã, essa palavra, é porque Deus quer e Ele pode restaurar a sua esperança. Ele é o Deus especialista em realizar milagres na minha vida e na sua vida. Deus quer te levar, Deus quer nos levar a compreender a maior notícia das nossas vidas. Jesus ressuscitou. Ele nos amou, Ele se entregou, Ele deu a sua vida por mim e por você. Mas Ele não ficou pregado naquele madeiro, Ele ressuscitou ao terceiro dia e Ele está à direita de Deus intercedendo por mim e por você. Ele é soberano, Ele governa a história. Ele tem um propósito em todas as coisas. Ele voluntariamente, como diz a Escritura, se entregou por amor a mim e por você, por amor a você. E você que teve a sua esperança revigorada, eu gostaria de encorajá-lo a anunciar o Evangelho. Anuncie essas boas novas que Cristo ele está vivo. E Ele reina pelos séculos dos séculos, e a minha vida e a sua vida está nas suas mãos, e nada, absolutamente nada do que nos acontece está fora do controle de Deus. Deus está no controle de todas as coisas, e termino novamente com o texto de Paulo, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O meu desejo é que Deus restaure
a sua esperança. Mesmo que o cenário seja complicado, mesmo que o momento seja difícil, que nós sejamos restaurados pelo Senhor. Eu gostaria de encerrar orando com você. Pai, nós louvamos ao Senhor pela Tua palavra. Obrigado a Deus, porque a Tua palavra, ela vem de encontro aos nossos corações. A Tua palavra é a verdade. Obrigado porque nós temos um Deus todo-poderoso, soberano, um Deus que nos ama. E a maior prova do amor do Senhor foi o fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, verteu o seu sangue. Como diz o profeta Isaías, foi oprimido, foi maltratado, foi rejeitado. Sofreu todas as dores por amor a nós. Homens e mulheres imperfeitos, fracos, falhos, que erramos, tropeçamos, mas que estamos numa busca constante em sermos cada vez mais parecidos com o Senhor. Obrigado porque Cristo vive. Obrigado porque Cristo reina, porque Cristo é o Senhor das nossas vidas. Nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, nós agradecemos ao Senhor por essa bênção tão maravilhosa. Nós não temos outro bem a não ser o Senhor. Nós não temos outra alegria a não ser a alegria de pertencermos ao Senhor, de sermos chamados teus filhos, de sermos lavados e regenerados pelo sangue do Cordeiro. Obrigado por essa bênção tão grande. E nos capacite, ó Deus, a anunciarmos esse evangelho, que pessoas possam conhecer ao Senhor através das nossas vidas, que anunciemos que o Senhor vive, que o Senhor reina, que o Senhor é o Deus das nossas vidas. Abençoe a tua igreja, nos dê um domingo abençoado, nos dê um almoço em família, uma tarde em comunhão com os irmãos. Que a tua bênção seja sempre presente nas nossas vidas. Nós oramos, nós tudo te louvamos em nome de Jesus. E agora, meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus o Pai, a comunhão e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre vós e sobre vós permaneça hoje e pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Meus irmãos, Deus abençoe. Um ótimo domingo de Páscoa. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida. Um grande abraço.